Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 391. Cura do leproso Eliseu de Engate. Valtorta descreve a visão do dia 22 de fevereiro de 1946. Eles devem, talvez por conselho dos próprios moradores de Engate, ter antecipado a hora da partida, porque já é noite fechada e a lua já está indo para a cheia e ilumina toda a cidade com uma luz muito clara. As pequenas estradas são como umas fitas de prata por entre as casas em forma de cubos, e os muros dos jardins e a luz parecem transformar a cal no mármore dos escultores, pelo efeito mágico do luar. As palmeiras e as outras árvores também tomam uma aparência fantástica, envolvidas pela fosforescência do luar. As fontes, os pequenos rios são pequenas cascatas e colares de diamantes de tanto que brilham. E do meio da folhagem os rouxinóis emitem colares de notas de ouro, unindo seus efeitos artísticos às vozes das águas, que durante a noite parecem ter notas de um som mais nítido. A cidade dorme, mas alguns estão com Jesus que vai partir. São os homens das casas onde estavam hospedados Jesus e os apóstolos, e mais alguns outros moradores que ele uniu a eles. O sinagogo vai caminhando ao lado de Jesus. Ele não quer deixar de fazer esse acompanhamento, nem mesmo quando Jesus lhe pede que o faça, antes de entrarem pela campina fora. Eles vão dirigindo-se à estrada que vai para a Massada, e não pela estrada de baixo que vai costeando o Mar Morto, e que eu ouço dizer que é insalubre e perigosa para por ela se viajar de noite. Mas eles vão pela estrada do interior, por cima dos cumes das colinas que ficam à beira do lago. Na noite de luar, como fica bonito o oásis, parece que vamos caminhando por um lugar de sonho. Depois o verdadeiro oásis termina e as tamareiras vão se tornando mais raras. Agora é o monte propriamente dito, com suas árvores de caule alto, com suas pradarias, com seus flancos cheios de cavernas, como quase todos os montes da Palestina. Mas eu diria que aqui eles aparecem mais vezes com suas bocas estranhas, umas altas, outras achatadas, umas retas, outras enviesadas, umas redondas pelo meado das encostas, outras reduzidas a simples rachaduras. Mas todas têm aspectos ameaçadores vistas assim ao luar. Abraão, a estrada é mais lá embaixo. Por que é que estás querendo subir, prolongando o caminho, seguindo por essa trilha intransitável? Adverte-o um homem de Engate. É porque eu quero mostrar ao Messias uma coisa e pedir-lhe que faça ainda mais uma coisa, a ser unida aos grandes benefícios que ele nos fez. Mas se vós estáis cansados, voltai para casa ou esperai-me aqui, eu irei sozinho. Respondeu o velho sinagogo que vai cocheando ofegante por sobre a trilha escarpada e intransitável. Não, nós vamos contigo, é que nos dá dó que estejas assim se cansando tanto, o teu coração está aflito. Não é por causa do caminho, é outra coisa, é uma espada que penetra em meu coração, é uma esperança que o faz avolumar-se. Vinde, meus filhos, e ficareis conhecendo quanta dor havia no meu coração, deste que vos consolava de todas as vossas dores. Quanto, não digo desespero, isso não, mas eu aceitava de que não havia por que me iludir, por não ter nunca mais alegria. Isso era o que havia, e que sempre vos dizia que esperasseis no Senhor, que tudo pode. Eu vos ensinei todos a esperar no Senhor e crer no Messias. Vós estáis lembrados de que quando eu já podia fazê-lo sem causar-lhe prejuízo, eu falava com segurança sobre ele? E vós dizias, mas é o morticínio feito por Herodes. Sim, e esse também era um espinho no meu coração, mas eu me agarrava com todo o meu ser à esperança. Eu dizia, se Deus mandou a estrela 3, que nem eram de Israel, para convidá-los a vir adorar o menino Messias, e os guiou até a pobre casa que os rabis de Israel nem sabiam que existia, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os escribas, e se em sonhos advertiu que não voltassem passando por Herodes, para assim salvar o menino, não terá avisado com maior cuidado ao pai e à mãe, para que fugissem levando salvo consigo aquele que era a esperança de Deus e do homem?
E a fé em sua salvação crescia muito em meu coração, sendo em vão atacada pela dúvida dos homens e pelas palavras de morte dos outros. E quando a maior das dores de um pai me assaltou, quando eu tive que levar ao sepulcro um ser vivo, que ainda estava vivo, e ter que dizer-lhe, fica aqui enquanto durar a tua vida, e pensa que se a lembrança das carícias maternas ou outro motivo te atraísse para as casas, eu deveria amaldiçoá-lo, feri-lo em primeiro lugar e deixá-lo em algum ponto, onde nem mesmo o meu desolado amor pudesse mais prestar socorro. Quando eu tive que fazer isso com meu filho, eu mais me agarrei à fé em Deus, o Salvador do Salvador. A dizer a ele e a mim mesmo e ao meu filho leproso, compreendeis? Leproso! Dizer, inclinemos a cabeça, filho, diante da vontade de Deus, e creiamos, tenhamos esperança no Messias. Eu sou Abraão, tu és Isaque, imolado pela doença, não pelo fogo. Ofereçamos a dor para termos o milagre. E cada mês, cada lua nova, ao vir até aqui escondido, carregado de alimentos, de vestes, de amor, de coisas que eu devia pôr longe do meu filho, porque eu devia voltar para perto de vocês, meus filhos, e para perto da esposa cega, da esposa hebetada, que ficou cega e hebetada por causa da terrível dor. Voltar para minha casa sem ter mais filhos, sem ter mais a paz de um amor correspondido na minha sinagoga, e falar-vos do Messias de Deus, das suas grandezas, de suas belezas espalhadas por entre as criaturas, e eu tinha em meus olhos lembrança da aparência corroída do meu filho homem, e nem mesmo podia defendê-lo quando eu ouvia as murmurações contra ele, nas quais todos diziam que ele era um fugitivo, um delinquente, um ingrato que fugiu de casa. E todo mês eu vinha aqui e dizia, quando eu ia fazer essa peregrinação de pai ao sepulcro do meu filho vivo, eu dizia a ele para animar o seu coração e repetia: o Messias já está na terra, filho, ele virá e vai te curar. No ano passado, pela Páscoa em Jerusalém, enquanto eu te estava procurando, no curto tempo em que fiquei longe da mulher cega na festa, disseram-me: ele está aqui, já esteve aqui ontem, curou também leprosos, ele anda por toda a Palestina curando, consolando e ensinando. Oh, eu voltei tão depressa, que parecia um jovem a caminho das nuvens, e nem parei em Engade, mas vim até aqui falar com meu filho, chamei o meu filho. O meu filho, o homem, dei a esperança para ele, falando que a minha semente que está morrendo, e ele disse: ele vai vir, o Messias vai vir, eu vou trazê-lo aqui. Senhor, tu fizeste toda espécie de bem em nossa cidade. Parte, mas sem deixar a um que ainda está doente, por favor. Pois até as nossas plantas e os nossos animais tu abençoaste com tua presença. E não quererás, então, já que curaste minha mulher, mas irás ter pena do fruto de suas vísceras? Um filho para a mãe, entrega um filho à sua mãe, que a alegria esteja completa, se for possível. Tu, o filho perfeito da mãe de todas as graças, em nome de tua mãe, tem piedade de nós, tem piedade de minha mulher, do meu filho, de mim. Todos juntos choram, junto com o velho, que foi forte e dilacerante em suas palavras. E Jesus o acolhe em seus braços. Enquanto ele está soluçando, ele diz: não chores mais, pai. Vamos ver, sim, teu filho Eliseu. A tua fé, a tua justiça, a tua esperança merecem, sim, e mais ainda. Não chores, ó pai, e não tardemos mais a livrar do horror essa criatura. A lua já está se pondo, a estrada é muito difícil. Não poderíamos deixar para amanhã cedo, dizem alguns. Não, as árvores que produzem resina estão aos montões ao redor de nós. Apanhai delas ramos e acendei-os e vamos, ordena Jesus. Sobem eles por um caminho estreito e difícil que parece um leito que secou de alguma água pluvial. As tochas estão crepitando e soltando fumaça, uma luz avermelhada e um forte cheiro de resina pelo ar. Uma caverna de entrada estreita, quase fechada por um matagal viçoso que nasceu junto às margens de uma torrente que se vê do outro lado de um estreito e pequeno planalto, partido ao meio por uma fenda sobre a qual corre a torrente. Lá está o Eliseu há anos, à espera da morte ou da graça de Deus, diz o velho em voz baixa, mostrando a caverna. Chama o teu filho, conforta-o, que ele não tenha medo, mas fé. E Abraão grita confuso: Eliseu, Eliseu, meu filho! E repete o grito, tremendo de medo por causa daquele silêncio que é quem lhe responde. Será que ele morreu? Dizem alguns.
Não, morto não, tá chegando o fim da sua tortura, mas não sem nenhuma alegria. Oh, ele é meu filho homem, geme o pai. Não chores, pai, chama outra vez. Eliseu, Eliseu, por que não responde ao... Ai, meu pai, por que estás vindo fora do dia de costume? Será que minha mãe morreu e que tu vens para... A voz que parecia vir de longe agora está perto e é um espectro que se desloca de onde estava, seminu, todo corroído pela enfermidade. E ele, ao ver tantas pessoas com fachos acesos e bastões nas mãos, quem sabe o que ele fica pensando, coitadinho. E ele quer fugir, recuar e grita: Meu pai, por que tu me atraiçoaste? Eu nunca saí daqui. Por que me vens trazendo os meus apedrejadores? A voz de novo torna a parecer vir de longe, enquanto daquela aparição só restam de lembrança os ramos que ainda estão balançando. Anima-o, diz ele que é o Salvador que está aqui, ajuda-o, Jesus. Ajuda-o, Jesus, né? Mas o homem perdeu todas as forças e chora desconsolado. E Jesus fala com ele: Filho de Abrão e Pai do céu, escuta. Está cumprindo-se o que o seu justo pai te profetizava? Aqui está o Salvador, e com ele estão os teus amigos de Engade e os apóstolos do Messias, que vieram para se alegrarem com a tua ressurreição, meu filho. Vem sem medo, vem para a frente até a fenda da caverna, e eu também irei para a frente e tocarei em ti e ficarás limpo desta lepra. Vem sem medo ao Senhor que te ama. Os ramos tornam a afastar-se e o leproso, espavorido, olha para fora. Ele olha para Jesus, uma figura toda branca que vai caminhando sobre a grama do pequeno planalto e para no limite marcado pela fenda. Ele olha para os outros, especialmente para o pai, que, como se estivesse fascinado, vem atrás de Jesus com os braços estendidos e com o olhar fixo no rosto do leproso. Este chega para a frente, jamais encorajado, e vem mancando muito, por causa das feridas dos pés. Estende os braços com as mãos mutiladas pela doença. Chega até a frente de Jesus e olha para ele. E Jesus estende para a frente suas mãos muito bonitas, levando os olhos para o céu. Recolhe, parece recolher em si todas as luzes de todas as estrelas em conta e fazer irradiar delas um esplendor puríssimo sobre aquelas carnes impuras, cheias de pus, caindo aos pedaços, e que os fachos acesos e sacudidos para produzirem mais luz fazem que fiquem parecendo ainda mais pavorosas, aquela luz vermelha dos fachos. Jesus se inclina sobre a fenda, toca com a ponta de um dos seus dedos as pontas dos dedos do leproso e diz: Eu quero. E diz isso com um sorriso de uma beleza indescritível e repete: Eu quero. 2 vezes. Depois ele reza e dá uma ordem com aquela palavra. Em seguida ele se afasta da fenda, recua um passo abrindo os braços em cruz e diz: E quando ficares purificado, agradece ao Senhor, pois tu lhe pertences. Lembra-te de que Deus te amou, que foste um bom israelita e um bom filho. Toma uma esposa e filhos e cria-os para o Senhor. Eis que foi anulada a tua amargura amaríssima. Bendize a Deus e sê feliz. Depois Jesus se vira e diz: Ó voz dos fachos, vinde para a frente e vede o que o Senhor pode fazer por aqueles que o merecem. Jesus abaixa os braços que, abertos como estavam cobertos pelo manto, não deixavam que eles pudessem ver o leproso. Depois ele se afasta. O primeiro grito é do velho que estava ajoelhado atrás de Jesus: Filho, filho, tu estás lindo, como eras nos teus 20 anos. Estás belo como naquele tempo. Estás são como naquele tempo, bonito, mais bonito do que naquele tempo. Oh, tivesses uma tábua, se eu tivesse uma tábua, um galho de árvore, qualquer coisa para chegar até onde estás. E faz um gesto de quem quer atirar-se. Mas Jesus o detém. Não, pai, que a alegria não te leve a violar a lei. Antes ele deve ir se purificar. Olha para ele, beija-o com os teus olhos e com o coração que agora está forte, como tinhas durante tantos anos passados, e que sejas feliz.
De fato, este foi um milagre completo, pois não foi somente uma cura, mas uma restauração daquilo que a doença havia destruído. E o homem que está com seus 40 anos está intacto, como se nunca houvesse sofrido nada. Somente ficou uma grande magreza, que lhe dá um aspecto ascético de uma beleza não comum e sobrenatural. Ele agita os braços, ajoelha-se e bendiz. Não sabe o que fazer para dizer a Jesus que lhe agradece. Enfim, ele vê umas flores por entre as ervas e escolhe, as beija e através da fenda joga-as aos pés do Salvador. Vamos, vós de Engade, ficai com o vosso sinagogo, enquanto que nós vamos para a Massada. Mas vós não sabeis o caminho, não podeis ver. Eu sei o caminho, eu sei tudo. Eu conheço as estradas da terra e as do coração, pelas quais passam Deus e o inimigo de Deus. Eu vejo quem acolhe a este ou aquele. Ficai com a minha paz, porque o dia já está chegando e com os fachos acesos faremos claridade até o romper do dia. Abraão, vem cá para que eu te dê o beijo da despedida. O Senhor esteja sempre contigo, como esteve até agora, e com os teus e com tua boa cidade. Mas não voltarás mais a ela, Senhor, para veres a minha casa feliz? Não, a minha estrada está para chegar ao seu fim. Mas no céu, tu estarás comigo e os teus também estarão contigo. Amai-me e educai vossos filhos na fé de Cristo. Adeus a todos, paz e bênção a todos os presentes e as suas famílias. Paz a ti, Eliseu. Que sejas então agora, a partir de hoje, perfeito em reconhecimento ao Senhor pelo grande milagre que recebeu. Vinde vós, meus apóstolos, comigo. E se põe à frente do pequeno cortejo que levanta os fachos acesos e vai para diante, passa ao redor de um penhasco saliente e desaparece com sua veste branca. Depois vão desaparecendo um por um os apóstolos, que vai ficando longe o barulho do tropel e se tornando distante o avermelhado dos fachos chamejantes. Ficam parados no pequeno planalto o pai e o filho sentados sobre as beiras da fenda, contemplando um ao outro. E atrás, em grupos, em cochichos cheios de admiração, estão os de Engade. Estão esperando o romper do dia para voltarem à cidade com a notícia da prodigiosa cura milagrosa. Lindo! E assim termina a visão maravilhosa. Fiat.